defendentes da matéria, que logo estará em discussão, e a todos que nos assistem nesta sessão virtual. O processo, como já mencionado pelo presidente, é o processo 0600 590221, representação com pedido liminar formulado pelo Conselho Comunitário da Asa Norte, questionando possíveis ilegalidades relacionadas ao projeto de concessão denominado, aspas, Zona Verde, que tem por objeto a concessão da implantação e manutenção do sistema de estacionamento público pago em áreas públicas localizadas no plano piloto, áreas adjacentes e também áreas de abrigo. Decisão 2867/21, conhecimento e concessão de prazo à jurisdicionada, exame de mérito, unidade técnica manifesta pela improcedência em razão da ausência das supostas ilegalidades ventiladas e, consequentemente, pelo recolhimento dos autos. O Ministério Público, em cota parcial, com harmonia com o órgão técnico, e sugere ao plenário que, tomando conhecimento das documentações agregadas, considere atendidos o item 2 da decisão 2867, entenda prejudicada a cautela pleiteada e, passando diretamente ao exame de mérito, considere parcialmente procedente a representação ofertada pelo Conselho Comunitário da Asa Norte para determinar a prestação desses autos ao processo 0600 333320, que acompanha a concessão de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago de veículos em logradouros públicos e áreas pertencentes ao Distrito Federal. Acredito que o defendente já conhece o esboço da instrução e também conhece o que diz o parecer do Ministério Público. Em linhas gerais, este é o relatório simplificado. Ok, agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Manuel de Andrade. Concluído, portanto, o relatório em conformidade com o artigo 136B, parágrafo 4º do Regimento Interno, indago ao representante do Ministério Público junto ao Tribunal, Procurador-Geral em exercício Demóstenes Esteves Albuquerque, se deseja manifestar-se nesse momento. Senhor presidente, o conselheiro relator já colocou bem o posicionamento do Ministério Público. Eu entendo que há um processo tratando dessa concessão, acho que deveria ser pensado. E, além disso, eu entendo que a concessão deve ser efetuada pelo órgão competente, que no caso seria a CEMOB, e por isso entendo que pela invalidade dessa licitação. Ok. E, no mais, é só ouvir a sustentação oral neste momento, senhor presidente. Que agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao doutor Fernando Luiz Carvalho Dantas, OAB-DF 22588, procurador do Conselho Comunitário da Asa Norte, esclarecendo que, nos termos do artigo 136, parágrafo 4º do Regimento Interno, Vossa Excelência disporá de até 15 minutos para proceder à sustentação oral das razões da defesa do seu constituinte. Boa tarde, doutor Fernando Luiz, com a palavra. O microfone, por gentileza, doutor. Aí. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhora conselheira, senhores conselheiros. É com satisfação que retorno aqui a essa tribuna virtual para sustentar perante essa corte, nesse caso, nesse momento, um tema de grande importância para toda a Brasília, todo o Distrito Federal, uma política pública de alcance amplo e que tem tido, infelizmente, ainda uma repercussão muito pequena perante a coletividade do DF. Trata-se, pois, então, de uma iniciativa de política pública orientada à cobrança de estacionamentos no âmbito do projeto denominado Projeto Zona Verde. E venho aqui cumprimentar o relator, que foi bastante fiel a toda a controvérsia, recebeu os representantes do Conselho Comunitário da Asa Norte e da Asa Sul, franqueando acesso para que essa discussão fosse tratada de maneira republicana e democrática.
a nossa representação ela centrou foco em 5 aspectos, excelências. Apontou-se que, na etapa realizada no processo de discussão desse tema, dessa política pública, dessa iniciativa perante a coletividade diretamente afetada por esse projeto, entende-se que não houve a efetiva participação popular nessa discussão travada pela CEMOB, que, no âmbito do processo de discussão coletiva, promoveu um encontro remoto via YouTube, basicamente com o propósito de, na nossa opinião, cumprir uma formalidade. E das manifestações havidas nesse fórum de discussão, majoritariamente as manifestações foram no sentido contrário à realização desse projeto. A população não está alinhada com esse projeto. Esse projeto é um projeto que não conta com não somente o apoio popular, como a total incompreensão por parte daquelas pessoas que vão ser diretamente afetadas por eles. Os residentes da região do Plano Piloto, do Sudoeste, os empresários das áreas comerciais não estão cientes do impacto que esse projeto tem para toda a coletividade. Para o setor produtivo, não existe uma compreensão desses impactos. Esse é um segundo aspecto que nós vamos tratar. O segundo elemento que foi apontado na nossa representação foi muito bem secundada pela manifestação do ilustre membro do Ministério Público de Contas, que apontou a violação da Lei Nacional, o Código de Trânsito Brasileiro, com relação à competência para a implantação, fiscalização, operação de estacionamentos rotativos. A lei nacional é clara, a competência para a realização desse serviço público é do DETRAN. Então, a Secretaria de Mobilidade, nesse ponto, não tem a legitimidade para encampar esse projeto e, eventualmente, até concedê-lo. Tá? Então, esse é um segundo aspecto da nossa sustentação e da nossa representação. O terceiro ponto, senhoras e senhores, é basicamente um aspecto que, infelizmente, não foi acolhido na manifestação da unidade técnica, mas é de só mais importância. Entende-se que, no momento em que há a concessão de espaços públicos que, nesse momento, estão sendo utilizados para o estacionamento em áreas residenciais, em áreas comerciais, haveria de a Câmara Legislativa manifestar nesse sentido. Esse projeto tem uma natureza absolutamente diversa da exploração de um bem público dominical. Esse projeto, ele tem a natureza diversa da construção de uma ponte, de uma rodovia, de uma via de acesso, de integração. Trata-se de espaços já consolidados no conjunto urbanístico de Brasília. A discussão sobre a utilização e a monetização desses espaços leva forçosamente a uma manifestação do ente legislativo sobre a mudança dessa afetação de uso. Se hoje o uso é público sem qualquer tipo de limitação ou rivalidade, no momento em que esse projeto for encampado e for implantado, o uso das vagas será objeto de uma concessão e essa concessão exclui, nesse momento, os rivais de utilizarem as vagas localizadas nas residências e nos espaços locais, de comércio local. Então, entende-se a necessidade de afetação desse novo uso, o uso monetizado e a instância correta de discussão do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político, sobretudo, é a Câmara Legislativa, o Poder Legislativo.
Entende-se também, excelências, da existência de um impacto sobre o projeto de unidade urbanística concedido para o Plano Piloto de Brasília. E aí, vejam, o conceito de projeto de unidade urbanística, ela perpassa tão somente os usos do solo e aquilo que existe planejado e concebido. Nesse momento, a utilização dos espaços para livre circulação, inclusive de veículos, numa cidade que tem a natureza de uma cidade modernista, pressupõe a utilização de carros. No momento em que a Secretaria de Mobilidade aponta no sentido de que a utilização dos espaços nas áreas residenciais serão cobradas, há a ruptura desse conceito de unidade urbanística, sobretudo porque até então nunca se houve de cogitar que as áreas residenciais pudessem ser eventualmente cobradas. Se há uma necessidade de correção de rumos da questão da mobilidade, não é por aí que se começa. Outros 2 pontos para poder concluir a questão fática. Não existe no projeto de concessão alternativas do ponto de vista de alocação dos recursos para o fomento de outros modais de transporte. A necessidade de utilização dessa política pública em integração com os planos diretores de mobilidade, com o objetivo de fomentar e permitir que outros modais possam servir de alternativa de mobilidade nas áreas urbanas do DF. Não é pela via da transferência de renda da população para um ente concessionário que vai se modificar o comportamento dos cidadãos enquanto motoristas, enquanto sujeitos habitantes do DF. E por si só, essa iniciativa não guarda razoabilidade, proporcionalidade, dada a perspectiva de uma mera transferência de renda da população sem uma alternativa de uma política pública de mobilidade que se sustente. E por fim, dado o conhecimento do teor do processo 3333, pode-se verificar a inexistência, senhoras e senhores, de qualquer tipo de análise dos impactos socioeconômicos que o projeto Zona Verde tem para a população e para o setor produtivo do Distrito Federal, sobretudo para os comerciantes das áreas locais que não imaginam, com certeza, não têm a perspectiva real do impacto da cobrança das vagas de estacionamento nas suas imediações. Não foi feita essa conta, senhoras e senhores, não foi feita essa análise. Esse ponto está imbricado com o déficit na participação popular. E nesse ponto, senhores, eu tenho a plena convicção de que esse momento é um momento de inflexão nos rumos do encaminhamento da vida dos brasilienses. A pouca visibilidade que esse projeto está tendo no âmbito da mídia, da discussão nos centros comunitários, entre os prefeitos de quadra, espelha um problema que está sendo projetado para o futuro. O custo de todas as atividades no Distrito Federal, sobretudo nas regiões centrais, serão afetados. E vejam, muitos daqueles que se deslocam das cidades satélites, das outras regiões administrativas, para aqui, no plano piloto, virem a desenvolver as suas atividades, esses sujeitos, os pequenos empreendedores, serão diretamente afetados por esse projeto. Senhores, eu peço, então, nesse momento, que os senhores reflitam e sugiro fortemente que esse processo ele ganhe a dimensão necessária na reflexão dos senhores e peço o provimento pela procedência dos pedidos veiculados na representação. Muito obrigado.